tema de hoje, o dom de observar a vida. Observar é um dom. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia vários textos que usa-se essa expressão. Eu disse aqui de manhã, falei já outras vezes, existe uma diferença muito grande de você olhar algo e de você parar e observar algo. Olhar, todo mundo olha. Às vezes você está andando de carro, você vê várias coisas, você está com alguém do teu lado e de repente, por exemplo, isso acontece comigo, a minha esposa fala, você viu tal coisa? Não, não vi. Eu dei uma olhada, mas não notei. Porque para você notar algumas coisas importantes, você precisa parar, você precisa dar atenção, você precisa observar. E na Bíblia, tem, como eu disse, N textos. Pela pesquisa que eu fiz, tem pelo menos uns 50, 60 textos que usa essa expressão observar. Por exemplo, Deus, quando fala para o seu povo através de Moisés, Deus instrui Moisés para falar com o povo, para ensinar o povo as leis, para ensinar o povo o que seria bom para eles viverem, para eles praticarem. E ao decorrer do ensino que Moisés trouxe para o povo, ele chegou um momento que Deus falou para ele assim, ensine o povo a observar as minhas leis e os meus mandamentos. Para quê? Para que tudo vá bem com eles. Um outro texto, por exemplo, Deus, através de Moisés, os espias foram verificar, avaliar, espiar uma terra que era prometida. Eles ficaram lá 40 dias, voltaram de lá, 10 com uma informação, 2 com outro tipo de informação, vocês sabem da história. Interessante que quando eles trouxeram estas informações para o povo acreditou no que 10 falaram. E esses 10 que falaram conseguiram fazer a cabeça da maioria das pessoas, a ponto deles ficarem revoltados, deles quererem apedrejar, Moisés, Arão e aqueles que com ele estavam. E eles, nesse momento, nessa atitude de raiva, de frustração e tal, Deus intervém, e o texto que a gente lê sobre esse assunto fala assim, Deus falando para Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo, porque esse povo aí, eu vou começar uma outra linhagem através de você. Esse povo, Moisés argumenta com Deus, dizendo, Senhor, o que o rei, o faraó do Egito, o que os outros reis, as outras tribos vão dizer, que o Senhor tirou eles de lá para matá-los aqui no deserto? Não, Senhor, tem misericórdia, usa de misericórdia. Então ele dialogou, o texto ensina isso, e Deus fala, tá bom. Só que tem uma coisa, isso está no texto interessante, no texto de Levítico, se eu não me engano. Deus fala assim, somente Josué e Calebe, na verdade ele fala mais de Calebe, somente Calebe e o seu outro companheiro, ou seja, Josué, Calebe tem um outro espírito, e foi lá e observou a terra, e trouxe uma boa informação, só ele é que vai entrar, e a geração acima de 20 anos, ele e Josué. Ou seja, se você buscar outros textos, tem vários outros textos, como eu disse, que se usa essa expressão observar. E, como o tema de hoje sugere, observar as coisas hoje é um dom. Porque a maioria das pessoas não tem tempo para parar para observar. Não tem tempo. A correria, o dia a dia, os problemas, as dificuldades, as lutas, tem deixado as pessoas com a mente meio que travada ou conectada só com o que está acontecendo nesse mundo. E a maioria não tem tempo para parar e observar. Eu citei aqui já em outras ministrações, nesse relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, e hoje de manhã
eu falei sobre isso novamente, que hoje é o dia das mulheres, ou das mães, perdão, dia das mães. E mãe, como eu disse há pouco, você só tem uma. Mas infelizmente muita gente deixa, tanto no dia das mães como em outros dias, de visitar sua mãe, de estar com a sua mãe. Tem gente que está de mal com a mãe. Infelizmente, nesse mundo louco de hoje, tem gente que mata a própria mãe. Ou seja, essas pessoas, eu acredito, elas nunca tiveram o privilégio, ou esse dom de observar a sua mãe. Citei aqui de manhã um texto do nascimento de Jesus, e antes de Jesus nascer, nasceu João Batista. E antes de João Batista nascer, a sua mãe, que era de idade, o seu pai de idade, eles não podiam ter filhos. E num belo dia, esse homem que era descendente dos levitas, aqueles que prestavam, cultos diariamente na igreja do passado, naquele tempo do passado, nesse dia que ele entrou, o anjo apareceu, o anjo falou com ele, e ele desconfiou até, duvidou, na verdade, da palavra do anjo, segundo o texto, e depois disso acontecer, ele ficou sem falar um tempo. Aí a sua esposa, quando soube da notícia, ficou feliz. Deus se lembrou de mim, disse ela. Aí a sua prima Maria veio visitá-la. Maria já tinha recebido a graça de Deus e já estava no tempo de gestação, no começo da gestação de Jesus. Elas se encontram, existe um mover espiritual sobrenatural ali. A criança no ventre de Isabel, ela pula, ela chacoalha quando chega à presença de Jesus no ventre de Maria. Ou seja, elas têm aqueles momentos maravilhosos de pessoas, de mulheres sonhando, pensando, imaginando: poxa, quando meu filho crescer, quando meu filho crescer, quando meu filho aquilo, olha tal. Eu estava até lembrando dia desses sobre isso, falando com a minha esposa. Quando nós pensamos em ter filhos, depois de 3 anos de casado, a gente já tinha até alguns sonhos, alguns planos assim. Então, tipo, se for homem, vamos colocar o nome de Diego Pinheiro Fernandes Júnior, só de raiva, E se for mulher, vai se chamar Evelyn Cristina Fernandes e tal. E aí, se for mulher, qual é o desejo que a gente tem para ela? A gente quer que ela cresça, que ela seja também musicista, que ela tenha uma família abençoada. Meu filho, quando ele crescer, eu quero que ele seja músico também. Isso está na veia da família, Família inteira, todo mundo toca, canta, ou pelo menos tenta, Enfim, então a gente tinha esses planos, estes sonhos. E eu fiquei imaginando, quando eu lembrei disso, de Isabel e de Maria. Tipo, poxa, quando o meu filho nascer, eu não podia ter filhos, agora eu vou ter um. Quando ele nascer, poxa, que ele seja uma bênção. E da mesma forma, Maria, ela quando ouviu Isabel falando sobre isso, sobre a gravidez, sobre a bênção de Deus, dela ter sido agraciada, com a bênção do Senhor, de ser a mãe do Senhor Jesus, ela disse uma expressão que se tornou até um cântico, Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ou seja, ela expressou aquilo, e fiquei imaginando ela, um Jesus já grandinho, sei lá, com seus 10, 12 anos, os seus irmãos, porque ela teve outros filhos depois com José, os seus irmãos juntos, e ela observando Jesus trabalhando com o pai, mais velho, talvez até cuidando dos seus irmãos, brincando com seus irmãos. Momentos que hoje as pessoas não têm mais. Hoje está tudo atropelado, está tudo doido. O mundo hoje está doido, está louco. As pessoas não têm mais tempo para isso. As pessoas não se relacionam mais com seus filhos. Os casais hoje se relacionam à distância. É difícil você ter hoje, como eu disse aqui, tempo. E tempo todo mundo tem. O problema é saber administrar o tempo. E por não saber administrar o tempo, tem muita gente perdendo oportunidades na vida. De parar de observar
coisas tremendas que Deus tem feito por mim, por você e por toda essa geração que está aí. A gente cantava aqui uma canção, né? Veja o que Deus fez, veja o que Jesus fez. Antigamente eu era assim, hoje eu sou diferente, eu nasci de novo, eu tenho uma nova vida. Era para eu ser condenado lá para ir para o inferno, mas eu não vou mais porque Jesus morreu para o meu lugar, Ele me deu a salvação, Ele perdoou os meus pecados. Se eu morrer agora, eu vou me encontrar com Ele nas nuvens. Se Ele voltar para buscar a sua igreja, eu vou subir junto com a igreja e me encontrar com Ele. Que alegria! As pessoas não observam mais isso. As pessoas observam os problemas que têm, as dificuldades que têm, as decepções que elas têm diariamente e ficam focadas nisso. Por isso que o tema de hoje, como eu disse, sugere: observar é um dom. E que Deus nesta noite capacite as nossas vidas com esse dom especial de estar na presença do Senhor. Você trouxe a sua Bíblia, eu quero ler um texto com você. Vamos ler juntos no livro de Eclesiastes. Nem precisa colocar aqui no telão, tá? Eclesiastes capítulo 7. Salomão, quando ele estava mais velho, glória a Deus. Quando ele estava mais velho, apesar da sua sabedoria, imensa sabedoria, segundo a Bíblia, ele cometeu muitos erros. No final de sua vida, ele botou os pés pelas mãos e acabou cometendo erros gravíssimos, de se relacionar com mulheres que não eram aprovadas por Deus, de juntar para si muitas mulheres, de perder o sentido de continuar olhando para Deus. Ele começou a olhar muito para as coisas e começou a pecar por conta dessas mulheres, das situações que ele vivia. E foi ficando velho. E quando você fica mais velho, geralmente, quando você está um pouco mais velho, você começa a observar um pouco mais a vida. Eu não sei se você já parou para observar a tua vida. Não sei se você tem esse hábito, e se não tem, eu te aconselho a ter. Pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, você parar, que seja 15 minutos, meia hora, e pensar assim, observar: o que eu fiz essa semana? O que eu falei essa semana que eu não deveria falar? O que eu pensei essa semana que eu não deveria ter pensado nisso? O que eu fiz essa semana que eu não devo fazer mais? Que tipo de coisas que existem por aí no mundo estão tirando a minha atenção, o meu foco de Deus, da minha vida espiritual, da minha família? O que está acontecendo hoje? Se você parar para pensar, e eu estou dando esse conselho para os mais jovens hoje, você não precisar ficar velho, igual Salomão, e ficar observando: poxa, se eu tivesse parado para pensar nisso, se eu tivesse gasto mais tempo com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, talvez se eu tivesse falado menos bobagem e segurado mais atitudes na minha vida, que foram atitudes que me levaram a fazer coisas erradas e tal, talvez eu não estaria vivendo essa vida de hoje. Salomão chegou nesse momento da vida dele. Eclesiastes capítulo 7, eu vou ler o versículo 2. Versículo 2, ele disse: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Por quê? Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Só até aí por enquanto. Segura aí, não fecha a Bíblia. Porque ele começa esse texto aqui falando de vaidade, falando da vida. E ele chega aqui, ele chega a uma conclusão. Eu citei aqui de manhã essa mesma conclusão. Na semana que passou, fomos visitar um pastor amigo, já esteve pregando aqui. Esse pastor estava bem de saúde. E
De repente foi fazer aquele check-up que a maioria das pessoas, até eu faço, um check-up anual, né? E nesse check-up que ele fez, o médico olhou, examinou os exames e disse para ele: olha, eu queria que você fizesse um outro exame, porque esse exame seu aí, eu preciso ver outro. Mandou ele fazer um outro tipo de exame. Acho que foi uma tomografia. Aí ele fez a tomografia, ainda assim o médico falou: olha, eu queria que você fizesse um outro tipo de exame, um outro mais detalhado, mais... E ele fez, e o médico olhou para ele e falou assim: olha, eu não sei como é que você está vivo, porque você tem uma artéria aí, próxima do teu coração, que está entupida, e isso aí pode te causar um mal assim, que amanhã cedo você não desperta. Ele falou: nossa, como assim? Ele falou: E aí ele disse: eu sou um cara que eu jogo tênis, eu ando de bicicleta, faço exercício, como é que pode? Falou: se você quiser a gente opera, você vai ter que passar por essa cirurgia. Enfim, ele fez a cirurgia, ele teve que 2 safenas e uma mamária, segundo ele falou. Do nada. E aí a gente foi visitá-lo, porque ele ficou 10 dias internado, veio para casa, passou mal, voltou para o hospital mais 5, 6 dias. Agora que ele estava em casa mesmo de vez, se recuperando, graças a Deus, se recuperando bem. A gente teve o privilégio de estar junto e de ver ele contando. Eu até citei aqui de manhã, ele chegou a chorar quando viu a gente. Abraçou, aquele abraço forte assim, tipo: graças a Deus eu estou vivo, graças a Deus eu posso ver vocês aqui. E começou a agradecer: obrigado vocês pela amizade, por estarem aqui, por orar por mim. Puxa, eu estou feliz. A igreja se uniu, a igreja ficou orando, clamando, a igreja continuou trabalhando, mas clamando pela minha vida. E poxa, louvo a Deus pela vida da minha família, os meus filhos, a minha esposa, então guerreira ali do meu lado e tal. Poxa vida, o que eu entendi que ele quis dizer? Parece que precisou acontecer isso para ele ver as coisas que ele não estava vendo. E às vezes Deus permite situações nas nossas vidas para a gente despertar, para a gente ver coisas que só parando para observar a gente consegue enxergar. Não que ele tenha feito alguma coisa errada, ao contrário disso, é um homem de Deus, trabalhador, honesto, aquele cara que dá a vida pela obra do Senhor. E quando eu estava lá ouvindo toda essa história dele, lá, todas as informações que ele passou para a gente, me veio esse texto no coração. Porque ali sentado ouvindo ele, eu comecei a parar a se observar, olhando o nada, vamos dizer assim. Poxa vida, né? Deus tem dado saúde para a gente, e a gente não sabe valorizar a saúde que Deus dá. A maioria das pessoas, em vez de agradecer, que acorda de manhã respirando, acorda de manhã reclamando, acorda de manhã lançando praga, falando bobagem. Puxa vida, a gente precisa despertar para isso. Aí me veio na mente assim: poxa vida, né? Que alegria eu tenho também, né? A família, a esposa, filho, netos, minha nora, meus irmãos, cunhados, sobrinhos, tem até os meus tios, alguns deles já pré-históricos já, né? Dia 15 agora um vai fazer 93 anos, né? A outra já fez 95, Jesus amado, são pré-históricos, saíram da arca assim de mão dada com Noé, né? Enfim, e estão lá vivos. Então, e foi um barato, até um adendo aqui, que eu fui visitar esse meu tio esses dias, né? Tomara que ele não tenha assistido. Eu fui visitá-lo e fui eu, minha irmã, minha esposa, chegamos lá, tal, entramos, conversamos, abraçamos, tal. Fazia muitos anos que ele não via minha irmã. E, enfim, aí conversa vai, conversa vem, e fomos lá para a cozinha. Vamos lá fazer um café, Diego? Vamos lá, seu Diego, ele chama Diego também. E fez um café e chegou, me chamou perto assim, com 2 aparelhos de surdez no ouvido, e mesmo assim precisava chegar perto para falar, né? Ele falou assim: você está precisando de alguma coisa minha?
Eu falei, nada, tio. Porque na família do meu pai, quando você vai visitar parente, você está precisando de alguma coisa. Eu não sei como é que é a tua família, mas na do meu pai era assim, né? Então, eu falei, não, tio. Eu vim aqui visitar minha irmã, tem umas coisinhas na casa dela que ela pediu para fazer aí, eu estou fazendo, mas eu não podia ir embora sem ver o senhor. Ah, então tá bom. Então, tipo assim, graças a Deus, né? Tá tudo bem, né? Mas eu tive o prazer de estar com ele. Ele ficou todo feliz, tirou foto. Eu vou mandar para as minhas filhas. A sua tia lá em Bauru vai ficar feliz de saber que vocês vieram aqui e tal. Esses momentos que eu também tive com ele, de observar o jeito dele, a reação dele com a nossa visita, que ele vive meio que sozinho, tem uma cuidadora, mas boa parte do tempo ele fica sozinho. Visitando a ele, visitando esse pastor, eu olhei para esse texto de Salomão e ele disse uma verdade. Quando você está num velório, você vê a pessoa no caixão, você para observar e refletir sobre a tua vida. Sim ou não? Você para. Porque lá na hora da festa, você vai numa casa que tem festa, todo mundo está curtindo, ouvindo um som, comendo, bebendo, enchendo a pança, é churrasco, é bolo, é guaraná, é churrasco, Coca-Cola, bolo, guaraná, Coca-Cola, bolo, churrasco. Sai de lá que sai assim, todo feliz e tal, canta parabéns, amém. Mas quando você está num velório, quando você está num hospital visitando alguém e vê a situação da pessoa, você para naquele momento para observar a vida. E são poucos que param para observar nesse momento e agradecer a Deus. Poxa, eu ainda estou vivo. E se eu ainda estou vivo é porque Deus tem projetos e planos para a minha vida ainda nessa terra. Eu posso ser útil para as pessoas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, aí voltando para ele, vamos ler mais uns versículos, versículo agora 14 de Eclesiastes 7. Salomão escreveu assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro. Para quê? Para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Versículo 15: nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Aí ele aconselha, versículo 16: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Versículo 17: não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Versículo 18 ele escreveu: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Versículo 19: a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Versículo 20: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Versículo 21: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Isso aqui é muito importante você guardar no teu coração, viu? Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Versículo 22: pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal dos outros. Aqui não, que aqui só tem gente boa, tá? Estou falando dos crentes lá de fora. Vamos lá, 23. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. 24, a realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? 25 e último desse que quero ler, ele diz: por isso dediquei-me a aprender, a investigar
a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Só até aí. O que eu aprendo com esse ensino aqui de Salomão? Um cara que viveu muito, comeu do bom e do melhor, um cara que teve todos os prazeres que alguém pode ter na vida, ele viveu. Chega no final da vida, ele fala assim, tudo isso é vaidade, tudo isso não serve para nada. Eu só vejo que as pessoas, a cada dia que passa, elas estão bem mais distantes de Deus, dos seus objetivos, do propósito de Deus para a sua vida. Nós precisamos aprender a observar melhor as nossas vidas. Eu já preguei aqui esse ano sobre sabedoria, nós precisamos de sabedoria. Não são todos que têm sabedoria, todos têm inteligência, poucos têm sabedoria. Sabedoria é um dom que vem de Deus, e quem tem sabedoria, ele sabe observar as coisas da vida, aproveitar os momentos que ele tem na vida. Eu vejo hoje pessoas sadias reclamando da sua vida. Meu irmão, minha irmã, só da gente chegar na noite desse domingo, saudável, respirando, sem precisar de aparelho, sem precisar de remédio, estamos aqui agora bem, observando a palavra de Deus, isso é uma grande dádiva de Deus para conosco, não é para qualquer um. Tem gente que está rico e não tem a saúde que eu e você temos, mas tem gente que infelizmente ele não observa isso. Ele só vê o lado ruim da vida. Vou voltar aqui nos espias. Os espias que encontraram a cidade, encontraram um lugar maravilhoso, descreveram da forma que Deus tinha dito, mas eles, em vez de observar esse lado bom, eles observaram o lado ruim da vida. Lá tem um exército de homens gigantes, que se eles vierem para cima da gente, nós vamos morrer, que nem gafanhoto, não tem jeito. Aí um começa a falar, melhor a gente voltar para o Egito, porque tirou a gente do Egito, porque... Povo é povo em qualquer lugar do mundo, irmãos. Então o conselho que eu te dou, tem gente que está aqui saudável nessa, tem gente que tem saúde aí, saúde para dar e vender. Eu vou fazer que nem de manhã, porque eu falei assim, quem tem saúde, a pessoa faz assim, é meia saúde. Quem tem saúde aí? Agora melhorou, né? Tem uns que ficaram 3/4, né? Eu tenho saúde, eu posso declarar isso. Meu irmão, agradeça pela saúde que Deus tem te dado. Agradeça pelas pessoas que Deus colocou do teu lado. Eu não vou nem falar, como disse um pregador dia desses aí, olha para a pessoa linda que está do teu lado e tal, porque nem todos que estão do teu lado são lindos, né? Exceto marido e mulher, né? Mas olha para essa pessoa aí e diga para ela assim, você é agraciada por Deus, Deus te ama. Nem sempre as alegrias da vida são coisas grandes. Você tem que aprender a dar risada da vida, da tua vida. Quem nunca fez coisa errada aqui, levanta a mão. Vocês são muito errantes, hein? Enfim. Eu também. Eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, em questão assim de atitudes que você tem duas opções. Ou você fica nervoso, ou você dá risada. Quando eu era mais moço, eu ficava nervoso. Quando eu errava caminho, por exemplo, o GPS falava, segue por aqui, entre na próxima à direita. Aí você olha no GPS e tem um espacinho, assim, você fala, não, acho que não é nessa, acho que é na outra. Aí você passa, quando você passa, ela fala, vou recalcular a rota. Ela é tão educada que ela devia falar assim, burro, era naquela que você tinha que entrar. Né? Quantas vezes aconteceu isso comigo e eu dava risada? Antigamente eu ficava bravo, hoje eu dou risada. Tá bom, é burro, né? Lembro do Chaves. Né? Contei aqui de manhã, nessa visita que eu fiz semana passada para o meu tio, de tarde saímos da casa da minha irmã, Praia Grande, para Santos. E pegamos lá a estrada principal e tal. Quando entramos na estrada, tudo parado o trânsito. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, mas até aqui
né? Já sou um tremendo pé frio, né? Porque eu fui segunda para a praia, estava chovendo, né? E falei, Jesus amado, ainda bem que eu fui lá para ajudar ela a fazer uns negócios lá na casa dela. Enfim, na terça fomos visitar, o tempo estava um pouco melhor, tal. Aí chega tudo parado. Aí eu, do lado esquerdo do shopping, entrada do shopping, eu falei, opa, eu vou pelo shopping. Aí entrei pelo shopping, né? Paguei o sem parar, passei dentro do shopping, fui para o outro lado, saí. Quando eu saí, tudo cheio de carro. Todo mundo teve a mesma ideia que eu tive. Aí eu olhei para minha esposa, olhei para minha irmã, falei, vamos dar risada. E aí, conta uma história aí, porque agora nós estamos lascados aqui no trânsito, não tem jeito, né? E ainda com um dinheiro a menos no bolso que pagamos ali o sem parar na entrada. Enfim, você tem que dar risada, meu irmão, você tem que curtir mais, observar mais a tua vida. Você não pode ficar ranzinza para o resto da vida. Você tem que agradecer pelas coisas que Deus tem proporcionado a você aprender. Eu e você, nós aprendemos com a vida. Salomão falou aqui, eu aprendi aqui que tudo é vaidade. A gente precisa aprender com as coisas que Deus permite acontecer conosco para a gente observar, olhar diferente, ter olhos diferentes. A gente precisa agradecer a Deus pelos dias de sol e pelos dias de chuva. Como Salomão escreveu, agradeça a Deus pelos dias bons e pelos dias ruins. É Deus que permite. A gente está vivendo, apesar de dias ruins, a gente conseguiu chegar no fim do dia, à noite, dormir e ir para um outro dia. E no outro dia Deus já deu um outro tempo diferente. A gente precisa começar a observar isso. Gente, vamos observar mais a nossa casa. Você tem uma casa, que seja alugada ou que seja sua, você tem uma casa para ir. Você sai para trabalhar, você tem um lugar para você voltar, para você deitar. Você tem travesseiro, você tem lençóis limpos, você tem um banheiro, água quente. Você, meu irmão, é bênção de Deus. Você precisa começar a observar isso. Tem gente que não bebe água. Eu, quando bebo água, e eu tomo muita água, inclusive, dá licença que eu vou tomar mais um golinho aqui, né? Já está ficando seca a garganta. Eu tomo e lembro do meu pai, que meu pai bebia e... que delícia! Como é gostoso tomar. Coca gelada é gostoso. Mas na hora da sede tem que ser uma água bem geladinha. Tem gente que não tem olhos para isso. Do conforto do seu lar. Tem gente que não tem essa capacidade mais de sonhar. Como eu falei aqui de Maria, de Isabel. Em relação aos filhos. Em relação à vida. Parar, observar. Poxa, eu já fiz isso, não deu certo. Eu vou fazer isso agora. Vou viver de uma outra forma. Tem gente que esquece de agradecer até a comida. Eu já vi gente comendo e reclamando da comida. É inacreditável isso. A pessoa está comendo e ela está reclamando. Poxa, observa, é arroz, feijão, é ovo, é bife, seja o que for, é uma comida, foi feita com amor e carinho. Agradeça a Deus, olhe com olhos diferentes. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? As coisas melhores desta vida não são as coisas. As coisas melhores dessa vida é totalmente diferente do que nós estamos acostumados a viver. Eu quero encerrar aqui citando um texto que eu encontrei na internet, muito bacana, achei muito pertinente ao assunto de hoje, porque essa escritora aqui, ela é evangélica, ela mora, se eu não me engano, lá para o Rio Grande do Norte. Você já deve ter pego alguns bannerzinhos de bom dia, que ela escreve muito isso. O nome dela é Ila Fernandes. Né? Tinha que ser inteligente, né? Fernandes, enfim. Brincadeira. Ela escreveu um texto assim: as melhores coisas da vida são de graça. Um sorriso, um abraço, um olhar, um carinho, uma amizade, uma palavra, uma atitude, o vento no rosto, cheiro de terra molhada, a beleza de uma flor, a luz do sol, o brilho da lua. E por serem de graça, muitas vezes passamos pelos caminhos da vida com tanta pressa que não paramos para reparar nessas coisas. Por isso vamos caminhar devagar. O importante não é chegar primeiro, mas sim chegar. Quem anda com pressa não repara ao redor, mas quem anda devagar tem o privilégio de admirar,
de sentir, de tocar e de viver as melhores coisas da vida. Assim, a caminhada será mais leve e chegaremos lá, com a certeza de que pelo caminho tivemos o cuidado de Deus nos proporcionar lindas surpresas enquanto caminhávamos. As pessoas andam tão rápido hoje, tão focadas nas coisas, que elas estão esquecendo de ver as melhores coisas. E as melhores coisas não são as coisas, as melhores coisas são as pessoas. Apesar de tanta desgraça, de tanta morte no mundo, existe ainda muitas pessoas que têm um coração bom. Inclusive aqui nessa noite, eu creio que se você está aqui é porque você tem um bom coração. Ou seja, observe o que Deus já fez por você. Uma vez William Shakespeare, ele escreveu: lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Ou seja, deixa o passado para trás, o que você já sofreu, deixa para trás. Viva daqui para frente. Comece a observar as coisas que Deus tem feito por você. Eu repito, você tem mãe viva, você tem pai vivo. Puxa vida, aproveite e veja se for possível todos os dias. Mas eu briguei com a minha mãe, né? Eu briguei com o meu pai, eu não conhece a minha mãe. Por pior que seja teu pai e tua mãe, observe o lado bom deles. Eu citei aqui de manhã de um amigo meu que se converteu com a gente lá em Osasco na época. E ele começou a ir para a igreja e começou a entender, né? Preguei para ele, falei para ele, na verdade, do evangelho, muitos anos dentro do banco, até que um dia ele foi na igreja e recebeu Jesus. Depois de um tempo foi batizado, depois de um ano mais ou menos começou a conhecer uma moça lá na igreja. Depois de uns 2 anos, né, de noivado, namoro, acabou casando, uma benção. Teve 2 filhos, um menino, uma menina. E quando ele se converteu, que ele começou a ir na igreja, ele começou a entender talvez alguma coisa. Entendia, mas não praticava. E certa vez eu disse para ele: rapaz, você precisa resolver essa treta que você tem com a sua mãe, cara. Porque os dois pareciam cão e gato. Ele chegava, ela já olhava feio para ele, né? Ele se aproximava, já olhava feio para ela, às vezes falava umas bobagens para ela e tal, e isso era um amigo meu, né? Ela era uma senhora assim, gordona, baixinha, mais morena e tal, e eu brancão, chegava perto dela, abraçava, beijava, ela me abraçava, beijava, e o filho chegava, olhava um para o outro assim, tipo assim: não me toques, não me reles, né? E eu falei para ele: você precisa mudar isso, cara, agora você é cristão. Você tem o DNA de Cristo na tua vida. Você precisa demonstrar amor para tua mãe. Como é que ela vai conhecer o Evangelho de Cristo se ela não vê mudança em você? Você tem que mudar. Você tem que chegar nela, conversar com ela. Você tem que entender que a tua mãe, para pensar. Tua mãe é uma mulher guerreira, cara. Tua mãe, você ou suas irmãs, eram ele mais 3 irmãs, se eu não me engano. O pai abandonou quando era criança. Tua mãe foi guerreira. Carregou vocês no colo, trabalhou, se esforçou, se preocupou com vocês. E agora você cresceu, está casado, e agora tua mãe, o que é? Nada para você? Pelo amor de Deus, rapaz, é tua mãe. Ela ainda merece amor, merece carinho. Chega nela um dia e falou: mãe, vem cá, eu quero te dar um beijo, um abraço. Aí ele olhou para mim assim, eu falei: e sabe o que vai acontecer? Ela vai falar para você assim: o que é? Está me estranhando? Eles não tinham esse hábito. Até que um belo dia a gente chegou do trabalho, né? A gente morava mais ou menos perto, dava carona para ele, às vezes ele dava carona para mim. E eu desci, cumprimentei a mãe dele, e ele foi: ô mãe, posso te dar um... Ele falou: o que é? Está me estranhando? Foi um barato essa reação dela. Ele: não, vem cá, eu quero dar um abraço à senhora, tal, dá um abraço aqui, deu um beijo. Ela ficou olhando para ele assim, tal, tipo assim: o que será que esse cara está querendo, né? Eu acho que a família dele é igual a minha, entendeu? Chegou perto, beijou, abraçou, está querendo alguma coisa, enfim, né? O que será que esse cara está querendo, né? E ele beijou, abraçou. Aí no outro dia, quando ele chegou da mesma forma, eu sei que Deus começou a abençoar a vida dele. Ele construiu a casa que ele tinha em cima, ele construiu uma outra casa para a mãe morar. A mãe e as irmãs.
Elas pagavam com duras penas aluguel. Pois ele construiu em cima, elas foram morar lá. A esposa dele começou a trabalhar. A mãe começou a cuidar dos filhos dele, criar como se fosse delas. Criou-se um vínculo de amor entre eles tão grande, a família ali. E depois de alguns anos, a gente já tinha até perdido um pouco o contato. Já tinha mudado de lá, tinha vindo para cá, já estava pastoreando a igreja aqui. E num belo dia, depois de todos esses anos, a esposa dele me ligou e falou: Diego, você sabe que a mãe do Reinaldo está doente? Eu falei: não sabia. Ele não me falou. Pois é, ela está doente, está mal, está no hospital lá em Osasco e, poxa, seria legal se você fosse visitar e orar por ela. Eu falei: poxa, mas eu vou. E fui lá e entrei, era numa tarde, começo da tarde. Entrei no quarto, sentei do lado dela, beijei, abracei, né? E falei para ela: poxa vida, que situação, né? A senhora crê que Jesus pode curar a sua vida? Ela falou: creio. Bem assim, debilitada. Eu falei: mas a senhora sabe que antes de Jesus querer curar a sua vida, Ele quer salvar a sua vida? A senhora quer receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? E ela balançou a cabeça assim e falou: sim. Oramos, ela recebeu Jesus. No outro dia de manhã cedo, ela morreu. Morreu e creio foi para os braços do Pai. Mas isso só aconteceu porque o filho quebrou aquele vínculo de inimizade. E ela viu que o Evangelho de Cristo muda vidas. A partir do momento que ele começou a observar a vida da sua mãe, tudo que ela passou por ele e com eles, ele mudou a atitude dele em relação a ela. Mudou a atitude dele em relação a ela, Deus começou a abençoar a vida dele. Ou seja, as pessoas perdem grandes oportunidades na vida porque elas não têm esse dom de observar. E nós precisamos ter esse dom de observar. Que Deus te capacite hoje, meu irmão, minha irmã, com esse dom de você poder observar a tua vida e ver o que o Senhor já fez por você. E olha que Deus já fez coisas tremendas pela tua vida. Talvez você não tenha observado isso, mas Deus está guardando você todos os dias. Todos os lugares as pessoas são aí mortas, roubadas, bala perdida, acidentes. E você está bem porque Deus tem guardado a tua vida. Começa a observar isso. Como Deus ama a gente, como Deus cuida da gente. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?